Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Para alguns ainda boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar a entrada de todas. Alguns eu já conheço de outras lives, sejam bem-vindos. Alguns eu estou vendo pela primeira vez. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Conecta são lives destinadas a vocês, feitas com muito carinho, sobre temas relacionados ao autoconhecimento. Muitas deles vêm de vocês mesmos, com sugestões de temas, e se você já enviou o seu tema, aguarde, com certeza, em algum momento ele vai estar numa live. E hoje a gente vai estar falando sobre orçamento pessoal e o que isso diz sobre o meu comportamento. Deixa eu ver se o Bruno já chegou. E boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem, Evelyn? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Que bom a gente estar junto de novo aqui. Muito bom, Evelyn. Que bom que você está aqui para que a gente pode se encontrar mais uma vez. Boa noite para aqueles que já estavam conosco agora na live que nós fizemos com a Kiki. Estava travando um pouco. Espero que vocês não tenham enjoado de mim. Eu estou emendando uma live na outra, para que a gente possa conversar com a Evelyn sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né, Evelyn? Então, obrigado pela presença de cada um e obrigado pelo convite, Evelyn, para a gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Então, aproveitando, o que é que orçamento pessoal diz sobre meu comportamento? Muito bom. Esse é o nosso tema de hoje. Isso. O que a gente sempre costuma dizer, né, Evelyn, quando a gente muitas vezes fala sobre esse tema, né, sobre orçamento pessoal, e algumas pessoas que estão aqui provavelmente já devem ter ouvido isso nas nossas lives. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas o que é que o orçamento pessoal tem a ver com autoconhecimento ou tem a ver com o comportamento? E a Evelyn tem uma definição muito interessante em relação a essa questão de orçamento pessoal e comportamento. Você pode compartilhar com o pessoal, Evelyn, o seu olhar sobre isso, que eu acho que é muito, muito enriquecedor. Posso sim. Normalmente, quando a gente fala sobre orçamento pessoal, todo mundo imagina uma planilha de Excel, né? Algo puramente matemático, e muito desagradável, chato de ser feito, né? Porque controles, etc. E eu falo que, na realidade, cada linha que a gente coloca ali, né, num orçamento, seja numa planilha, numa anotação que a gente faz, ou num programa, eu estou registrando um comportamento que eu tenho, né? Ele vai passar lá na frente pela operação mais básica de matemática, que é a adição e a subtração, mas muito mais do que isso, é o registro de um comportamento meu. Então, desde que eu escolho comprar no supermercado, ao lugar que eu moro, né? São registros de um comportamento, né? Faz sentido para você? Muito. Então, e quando a gente fala de orçamento pessoal, nós estamos falando de receita e despesa mesmo. O que é que eu ganho e é aquilo que eu gasto, né? Então, é a relação entre as coisas que eu ganho e as coisas que eu gasto. E o quanto isso, como a Evelyn está dizendo, isso é um reflexo do nosso comportamento. Nós então, as pessoas muitas vezes ficam preocupadas lá com a última linha, que geralmente quando as pessoas estão olhando mais para esse assunto de orçamento, é geralmente quando a última linha não está batendo, né, Evelyn? Quando não está Exato. sobrando ou quando aquilo está bem assim no limite, que a pessoa está com a água aqui, ó, que não consegue fazer as coisas.
E muitas vezes olha para esse problema, não sobra dinheiro, não consigo guardar, gasto demais, mas não consegue olhar qual é o comportamento que está por trás. O que está me levando a fazer isso? Então, por isso que a gente sempre fala que a questão do orçamento é muito importante, porque quando você faz um orçamento pessoal, você consegue ter como se fosse um raio-x, né, Evelyn, da sua situação. Você consegue enxergar ali, de fato, o que você ganha e onde você gasta. Porque na maioria das vezes, isso pode parecer sem sentido que eu vou dizer para vocês, mas na maioria das vezes as pessoas não sabem quanto elas gastam. E se eu te perguntar assim, quanto você gasta por mês? Aí muitas vezes falam, não sei, mais ou menos tanto. Se você não tem o hábito de registrar tudo aquilo que você gasta numa planilha ou num controle, a gente sempre gosta de fazer um desafio para aqueles que não registram. Faz uma estimativa então. Quanto você acha que você gasta por mês? Eu acho que eu gasto lá X mil. Tá, usa essa referência. E aí se compromete agora, nos próximos 30 dias, a fazer essa anotação. Ou no próximo mês fechado, agora em março, por exemplo, fazer esse registro de tudo aquilo que você gasta. E olha quanto que vai dar no final do mês. Para você ver se de fato isso bate, se de fato isso vai bater ou não. Faz sentido esse desafio, Evelyn? Você tem essa experiência também? Quando as pessoas falam quanto gasta? Normalmente, quando alguns pacientes procuram a gente em consultório e a gente fala, faz esse desafio, todo mundo tem um número X na cabeça. E 30 dias depois, normalmente a pessoa volta e fala assim: olha, eu me surpreendi com o que é que eu estava, com despesas que estavam fora do meu radar, né? E aí, quando a gente coloca sobre comportamento, normalmente a gente vai estar lembrando das grandes despesas. Então, seja um financiamento, seja uma locação, a mensalidade de colégio, seguro-saúde. Então, as grandes despesas estão ok, né? A gente lembra de cabeça, mas não registra para ver quanto que eu tenho disponível para aquilo que a gente chama qualidade e estilo de vida, né? Que é onde muitas vezes a gente se surpreende depois. Então, o cafezinho, o chocolate, a pizza, as guloseimas de final de semana, aonde que eu estou gastando, né? E quando a gente fala muito sobre olhar para esse comportamento, isso vai desde se você tem uma locação do apartamento ou um financiamento, seja de carro, enfim, aquilo que você escolheu e você já sabe o que, né? É a pergunta que a gente sempre faz e já está em outras lives: para que ou para quem, né? Isso foi para mim ou uma necessidade que eu tenho de ter um reconhecimento do mundo externo com um bem, seja móvel ou imóvel, para que o mundo me reconheça, né? Faz sentido isso para você, Bruno? Você tem essa Muito, experiência também? muito. E além disso, né, Evelyn, o que também fica muito conectado com esse assunto, quais são os vazios, muitas vezes, que eu tenho aqui dentro, quais são os buracos que eu tenho aqui dentro, que eu preciso preencher, e o uso desse recurso, por exemplo, a compra, para preencher. E aí, a hora que eu vou ver o meu orçamento, a despesa está explodindo, a despesa está extrapolando. Ou também, outra questão que a gente sempre olha, quais são as crenças que você tem por trás disso que te impedem de viver em um outro patamar. O que a gente gostaria com essas reflexões que a gente faz, então a gente fala sobre crenças, a gente fala sobre escassez e abundância, nós estamos falando hoje sobre orçamento, na quinta-feira nós vamos falar também sobre um tema interessante que é a aposentadoria, né, Evelyn? Como é que a Exato. gente olha para esse lugar? Qual que é o nosso objetivo quando a gente traz isso? E sendo bastante sincero com vocês, a maioria das pessoas que a gente recebe e a maioria das mensagens, muitas vezes, que a gente recebe em relação a essa questão financeira, é a partir de um lugar, as pessoas colocando o dinheiro na vida como se fosse um problema. Na maioria das pessoas chegam com a queixa que um problema que eu tenho na vida é dinheiro.
não tenho dinheiro suficiente, falta, e vivo, ou mesmo até tenho uma relação ok com o dinheiro, mas assim, vivo naquele patamar ali. Ah, você gostaria de poder viajar mais, ou poder se aprofundar mais em determinado assunto, ou, enfim, aquilo que é valor para você, que é importante. E muitas vezes as pessoas falam, se eu tivesse dinheiro para isso, né? Agora, a pergunta que a gente faz é o quanto você tem trabalhado o seu comportamento para ter dinheiro para isso, para ir em direção àquilo que é importante para você. Eu não sei o que é importante para você. Pode ser que o importante para você seja poder desfrutar momentos com a sua família. Como eu faço isso sem que o dinheiro esteja na frente, sem que o dinheiro seja um problema? Ah, não, porque fico pensando naquela conta que eu tenho para pagar, ou não, eu tenho que fazer desse jeito. E muitas vezes o dinheiro acaba sendo um problema na vida das pessoas. Muitas vezes o dinheiro acaba sendo um problema nos relacionamentos. Muitas Sim, discussões e muitas brigas nos relacionamentos, nas famílias, por causa de dinheiro. Então, nosso objetivo, quando a gente fala de orçamento pessoal e de você se organizar, e o trabalho que a gente faz, por exemplo, esse final de semana, a gente tem uma turma do Produzindo Riqueza, que é uma imersão que a gente faz durante toda a tarde de sábado, olhando para essas questões, olhando para a abundância, olhando para a escassez, qual é o estado que está aqui dentro, quais são as crenças que você carrega. E depois a gente olha para a parte prática, orçamento, reserva de emergência, aposentadoria. Com qual objetivo a gente faz essa imersão? Né? E são 4, 5 horas que a gente fica junto olhando para isso. Para que dinheiro não seja um problema na sua vida. Esse é o grande objetivo. Para que o dinheiro esteja a favor, possa ser um complemento, para que você possa fazer aquilo que é importante para você de um lugar financeiramente tranquilo e equilibrado. E é possível, certo, Ellen? As pessoas acham que para fazer sim. isso eu tenho que ganhar o dobro do que eu ganho. Às vezes precisa, dependendo daquilo que é a sua meta e o seu sonho. Mas às vezes são pequenos ajustes na forma de viver, nos comportamentos que eu tenho a cada dia, para que você possa dar um salto e ir para outro patamar. Faz sentido isso ou não, Evelyn? Eu também não sei se isso faz sentido para vocês, essa fala, mas às vezes são pequenos ajustes que a gente precisa para dar um salto para outro patamar. Sim, Bruno, faz bastante sentido, e eu acho que o grande receio que as pessoas têm para olhar sobre orçamento é porque orçamento, habitualmente, as pessoas têm a crença que está relacionado a corte, e corte dói, né? E nem sempre é assim. Como você falou, muitas vezes são só ajustes entre como eu distribuo melhor as minhas entradas dentro da minha necessidade, e aí a gente vai olhar para os comportamentos, né? O que é importante para mim? Isso é um desejo, é uma necessidade, né? E não que eu não possa cumprir os meus desejos. A gente deve sim, mas dentro que os desejos caibam dentro daquilo que nesse momento a minha entrada permite, né? Diferente, é uma necessidade. Como é que eu adequo essa necessidade dentro do meu orçamento? Qual é a melhor forma, né? A Ana Beatriz fez um comentário que ela só olha quando chega a fatura do cartão. Né? Eu falo que cartão de crédito é um grande bicho-papão, né? É importante a gente entender que o cartão é um meio de pagamento. Como lá antigamente a gente usava só papel moeda, depois talão de cheque, cartão, e agora daqui a pouco o bicho-papão vai ser o relógio de aproximação, o celular, são meios de pagamento. E aí, quando eu olho para a minha fatura, Ana Beatriz, é importante estar olhando com carinho e separando dentro da sua fatura o que é essencial, né? Porque muitas vezes são compras de alimentos, né? Essenciais. O que está dentro do meu essencial? Hoje, tarifas públicas, a gente pode também estar pagando. Então, tem uma parte disso que está no meu essencial. Tem uma parte que está em desejos, né? E necessidades ou estilo de vida. E aí eu preciso separar a minha fatura dentro disso, né? O que é uma parte
e o que é outra. E começar a ter uma relação com o cartão de uma outra forma. Cartão é um meio de pagamento que eu uso nesse momento, né? Para quitar um comportamento que eu tenho, né? Perfeito. Seja pagar uma mensalidade, pagar um supermercado, ou seja, tá pagando um desejo, né? Uma bolsa, ou enfim, um desejo, né? Ele é apenas um meio de pagamento. E olhar para isso com clareza é transformador, porque muitas vezes as pessoas olham para o cartão de crédito como se fosse um vilão. Ele não é um vilão. A gente costuma dizer que o problema não é o cartão, o problema é a peça que opera o cartão. Então, quando a gente olha para isso com responsabilidade, a gente pode transformar. E esse exemplo que a Evelyn deu é um exemplo muito interessante, porque aí você pode começar a trabalhar com o seu orçamento com formas específicas, com estratégias específicas. A gente tem uma estratégia, por exemplo, que a gente trabalha no Produzindo Riqueza, de olhar para o orçamento, que a gente chama de 50-30-20. Então, é uma forma de distribuir essas despesas, esses gastos, em alocações separadas para você dizer, olha, se eu ganho X, até isso do meu orçamento, numa sugestão, até isso do meu orçamento eu posso gastar com necessidade básica. Bom, isso aqui do meu orçamento eu posso gastar com lazer, com estilo de vida, com restaurante, com viagens. E isso daqui do meu orçamento eu preciso dedicar para um investimento, para uma aposentadoria, para uma reserva de emergência. Então a gente pode olhar isso de uma forma mais adequada. Mas se você não tem o registro, que é isso que nós estamos falando no orçamento pessoal, se você não sabe quanto você gasta em cada uma dessas linhas, em cada uma das coisas, é muito difícil fazer essa distribuição. Então, isso é algo muito importante quando a gente fala de orçamento pessoal, porque às vezes as pessoas não têm isso em mente. Ah, mas quanto que eu posso gastar com necessidade básica? E, de repente, a pessoa está lá, 80% do orçamento, 90% do orçamento comprometido com necessidade básica. Ou, de repente, a pessoa está lá com 50% do orçamento comprometido com estilo de vida, com restaurante, com aplicativo, com filme, com roupa, com sapato, com bolsa. Então, qual é o meio termo? Como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio? Esse é o nosso convite. E também eu estava lendo aqui, Evelyn, um comentário, não sei se você viu, uma crença fortalecedora muito interessante. Eu não sei se essa pessoa já fez o Produzindo Riqueza com a gente, porque a gente faz esse trabalho de transformar a crença que era limitante também em fortalecedora. E olha que crença bonita. O dinheiro chega até mim com facilidade e tenho autorresponsabilidade para investir. Olha a força dessa crença. Como vocês imaginam que se comporta uma pessoa que tem esse tipo de crença instalado? Como você acha que é a relação dessa pessoa com o fluxo da vida em relação a dinheiro, a produzir? Então, isso é muito bonito. E esses são os processos de transformação que a gente vê acontecer, por exemplo, no Produzindo Riqueza, e a gente fica muito feliz, né, Evelyn? Quando a gente vê que, de alguma forma, há algo aqui no comportamento, que é o que diz sobre o meu comportamento, algo que mudou no comportamento dessa pessoa para poder vibrar na abundância e se relacionar de outra forma com o orçamento. Faz sentido, Eva? Faz muito sentido. E que eu não vi de quem que era o comentário, mas siga em frente com isso, porque realmente é a partir de crenças fortalecedoras, né, que a gente consegue deixar de vibrar na escassez e olhar para a abundância, né? Enquanto teve alguém que escreveu, eu não consegui ver o nome. Tem uma parte que a gente também faz um convite para vocês. Quando a gente fala em olhar para o orçamento, se a minha última linha está azul, perfeito, maravilha. Mesmo se ela está aqui, eu sei que eu estou mais próxima de caminhar para frente, né? Para poder pensar em aposentadoria, reserva de emergência, como o Bruno colocou. Mas é importante também, para quem tem neste momento dívidas, né? É importante você fazer um registro de tudo aquilo, né? Porque muitas vezes você tem dívidas com taxas de juro altas e a gente tende muitas vezes a estar tentando
descoordenadamente que está aquilo que não está na frente, aquilo que não está me pegando num pé, né? Então, só quando você realmente pode fazer o registro de todos esses, as suas despesas, né? Os seus comportamentos que você tem, alguns do passado e outros daqui para frente, que você pode, eu falo, tomar na realidade a prosperidade nas suas mãos de volta, né? Independente da cor da linha que está dando lá embaixo nesse momento, eu acho que o primeiro passo é poder, assim, eu vou tomar minha vida nas minhas próprias mãos, agora, a prosperidade, a partir do que eu tenho aqui, né? Porque aí sim, aí você pode dar passos em direção à abundância e olhar sem medo para aquilo. Já, normalmente, quem tem dívidas nesse momento, o comportamento já foi. Então, não adianta ficar lá no alto flagelo. É olhar para aquilo, né? Olhar para esse comportamento, tirar o aprendizado dele. Então, naquele momento, o que aconteceu? Para quê? Para quem? Qual foi a necessidade que eu tinha? Qual era o buraco que eu estava querendo tampar naquele momento, né? Tira o aprendizado e vamos caminhar para frente, né? A partir desse registro, de que forma eu consigo distribuir as minhas entradas e ir quitando também as minhas dívidas, né? Que eu acho que é uma preocupação, todo mundo sempre fala, isso é fácil falar quando você tem sobrando, né? Mas a gente teve até um depoimento que eu publiquei no feed de uma pessoa que fez o Produzindo com a gente, e naquele momento ela tinha uma situação bastante desconfortável, né? A última linha dela não era azul, né? E hoje ela consegue trabalhar com isso tranquilamente, olhando para a conta dela. Então, é coragem. E eu imagino que todo mundo que está aqui, se está aqui, já deu um grande passo, né? Está querendo entender um pouquinho mais, né? O que é que me leva a fazer isso? E aquilo que já está feito, de que forma eu posso caminhar daqui para frente? Perfeito. E assumir realmente essa coragem, né? Então, se você está aqui hoje assistindo essa live, é porque isso de alguma forma te chama a atenção, esse tema. Então, não importa se hoje o dinheiro é um problema na sua vida, no sentido, me falta, meu orçamento está desorganizado, eu gasto mais do que eu ganho, eu não sei como é que está, é uma confusão. Não importa se é isso, se o dinheiro é um problema na sua vida hoje, ou se você está num patamar e você gostaria de ir a um degrau acima, se conectar de verdade com a abundância, permitir que as coisas fluam, que as coisas aconteçam de forma mais fluida na sua vida, que você possa se conectar verdadeiramente com a abundância. Qualquer lugar desse que você esteja, a nossa pergunta é: se você quer que o dinheiro deixe de ser um problema, ou se você quer dar um passo em direção a um outro patamar em relação à abundância, o que é que você está fazendo para isso? Porque muitas vezes a gente está numa situação complexa em relação a dinheiro, em relação a trabalho, a prosperidade. E o que é que eu estou fazendo em relação a isso? E de repente, a hora que a gente faz essa pergunta, a pessoa diz: estou exatamente repetindo aquilo que eu sempre fiz. Estou fazendo a mesma coisa que fiz no mês passado, no mês anterior, no mês anterior. Quais são as mudanças que você está se propondo a fazer? E se você está aqui e não sabe o que fazer, a gente pode dar uma sugestão. Começa a registrar tudo aquilo que entra e que sai, para que você possa perceber essa situação. Eu já registro. Comece a identificar quais são os comportamentos que você tem por trás. Para quem que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Qual o vazio que eu tenho aqui? Qual é a crença limitante que eu tenho aqui? A gente já fez várias lives, sempre as lives que você vê aqui no feed do ITK comigo e com a Evelyn, geralmente nós estamos falando sobre esse tema. Se você sente que é o seu momento, que você tem disponibilidade para isso e quer mergulhar, vem com a gente no sábado, se inscreva para o Produzindo Riqueza, que a gente fica a tarde toda olhando para isso, mergulha nesse assunto. Eu não sei qual é o caminho que você vai fazer. Veja um livro sobre o assunto, veja um tema sobre o assunto. Eu não sei. Mas se você sente que você quer fazer algum movimento em relação a isso,
assuma a sua responsabilidade e faça o movimento. A gente não sabe o que é melhor para você. Eu não sei qual é o movimento que você tem que fazer. Mas uma coisa eu sei. Se isso está desconfortável aqui dentro e é uma questão que você quer melhorar, algum movimento você vai ser convidado a fazer. Porque se você não fizer nenhum movimento, é bastante provável que você não saia desse lugar. Faz sentido, Evelyn, ou não? Faz bastante sentido. E o que a gente sempre comenta, dinheiro é apenas uma das partes da prosperidade, né? Perfeito. Da riqueza, né? E se a gente começa a olhar para riqueza, para prosperidade, só como um sinônimo de dinheiro, a gente fica o tempo todo vibrando na escassez, porque estou sem dinheiro, porque não isso, porque não aquilo, e muitas vezes, não olhando para esse estado, não se conecta com aquilo que já é possível, né? E muitas vezes a gente precisa olhar para a realidade que é possível nesse momento, né? Uma riqueza de família, riqueza de saúde, riqueza de relacionamento, né? Se eu começo a olhar para isso também de uma outra forma e mudar o meu estado interno, com certeza eu também vou transformar a parte de dinheiro, né? Perfeito. E eu brinco, eu falo que no Produzindo Riqueza, a gente transforma as crenças limitantes para o estado de abundância, né? Em fortalecedoras e para um estado interno de abundância. Então, como o Bruno falou, se é o seu momento, tem mil formas, essa é uma delas, né? Vem com a gente que a gente com certeza vai fazer esse mergulho com todos que estiverem presentes, com muito amor, com muita coragem e guiados aí pelo Bruno e por mim. E com certeza, nas próximas lives, a gente vai ter mais pessoas comentando sobre quem já fez, como tem algumas pessoas que já fizeram aqui, que estão com a gente hoje. E o nosso grande objetivo, e a gente sempre costuma dizer isso, né? As pessoas, na maioria das vezes, elas querem ver a mudança, mas elas não querem ser a mudança, elas não querem fazer a mudança. Porque fazer a mudança muitas vezes necessita coragem, demanda força para fazer o movimento. Então, a gente está à disposição. O que a gente quer dizer para vocês, fazendo essas lives, a gente está à disposição. Fiquei com dúvida, quero saber mais sobre essa questão que vocês colocaram, ou sobre essa pergunta que vocês fizeram, ou algo sobre orçamento. Tem o meu Instagram, tem o Instagram da Evelyn, a gente vai deixar registrado lá. O meu é @bmalatrazzi, o da Evelyn é @evelynelias. Vocês podem mandar perguntas para a gente, podem, nós temos uma vontade para resolver. E se quiserem mergulhar mais profundo, venham no Produzindo Riqueza, vai ser uma alegria. A gente tenta facilitar de todas as formas para que as pessoas possam participar, mas sempre com esse olhar de que é possível fazer uma transformação. Se este lugar onde você está não é confortável para você e você gostaria de transformar, dedique a sua energia para isso. Não interessa se assistindo um vídeo bom no YouTube, lendo um livro interessante, fazendo uma imersão, assistindo uma live, mandando uma pergunta para a gente, não importa, cada um está num momento. E a gente está aqui para acolher cada um no momento onde você está. Então, a gente agradece a cada um que esteve aqui nessa live. Se você gostou do tema, compartilha, vai ficar salvo. Na quinta-feira nós vamos falar sobre aposentadoria, que é um tema que chama muita atenção e algumas pessoas acham que é algo que está muito distante e de repente já era para estar se preparando para isso e fazendo esse movimento. Então é a nossa forma de contribuir, trazendo esse assunto para você e a gente espera que de alguma forma tenha sido útil para você. Se você gostou, se foi útil, a gente fica muito feliz em ter contribuído. É isso, Evelyn? É isso. Falando um pouquinho, só antecipando um pouquinho de quinta, para quem acha que a aposentadoria está longe, olha para hoje e vê como pode, de repente, ser muito mais fácil poder chegar, eu falo, nos melhores anos da vida e poder desfrutar, né? Teve numa live anterior em que ia ter um Produzindo Riqueza, uma pessoa me mandou inbox que ela gostaria muito de fazer, mas naquele momento não era possível.
e eu coloquei um desafio para ela. Eu falei, do que é que você abre mão de estilo de vida nesse momento, para a partir daí vibrar na abundância, né? E só deixei a pergunta para ela, né? E depois ela me mandou o feedback, olha, eu sou muito grata porque aquilo que eu abri mão, eu recuperei e multipliquei. Então, muitas vezes é isso, a gente precisa muitas vezes se desafiar, né? Para onde que eu quero ir? O que que eu quero transformar dentro de mim para poder estar vibrando na abundância? Para que dinheiro não seja sinônimo de problema, e sim eu esteja no estado de riqueza e prosperidade, né? Como um todo, né? Não focado só em um aspecto. Isso Faz é sentido? muito, Evelyn. E esse depoimento que você deu é tão interessante. Eu recebi o depoimento de uma pessoa que ela disse assim: o valor do Produzindo Riqueza é 400 e poucos reais. E a pessoa falou assim: quando eu assisti uma live de vocês e vi o valor, eu falei: isso não é para mim. Eu não vou conseguir fazer. E ela falou: depois eu olhei lá, que dividia em 10 parcelas, daí ela falou assim: não é possível. Ela falou, é um McDonald's por mês que eu não vou comer, mas eu vou fazer. Porque essa é a escolha que eu faço, essa é a transformação que eu quero fazer. E quando eu li aquele depoimento da pessoa, eu fiquei tão feliz por ver que nós não demos nenhuma sugestão para ela. Ela encontrou dentro dela, dentro da realidade dela, algo que funcionava para ela, para que ela pudesse fazer uma transformação em relação a uma questão que incomodava. Isso é autorresponsabilidade. Isso é assumir o poder pessoal. Se você tem algo aqui dentro que você quer transformar, faça o movimento do seu jeito, aquilo que cabe para você, mas faça um movimento, porque se você não fizer o movimento, é bastante provável que você vá continuar no mesmo lugar. Certo, Evelyn? Certo. Obrigado pelo convite. Quinta-feira a gente se encontra. Sim, Foi muito estaremos. bom. E fica aí o convite para todos, se você acha que alguém pode contribuir com isso, né, com a nossa live, marca a pessoa, vai ficar gravada aqui e vem com a gente na quinta para que os melhores anos da sua vida lá na frente cheguem de forma fluida e fácil e abundante. Obrigado pela presença de cada um de vocês mais uma vez. Beijo, gente. Fiquem bem. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.